E aí estamos de volta, vamos agora entrevistar a professora Lúcia Feitosa, que é chefe do setor de educação infantil da Secretaria de Educação. Lúcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? É um prazer lhe receber aqui nos nossos estúdios. E, Lúcia, a gente vai falar um pouco sobre a primeira infância, né, sobre a Semana do Bebê, que está acontecendo no município e que as escolas e creches também participam. Qual a importância da creche na etapa ali da primeira infância? Bom, Bruna, a creche, a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica, né? Então, a necessidade de que as famílias compreendam a importância do ingresso das crianças na educação infantil a partir de 1 ano até 6 anos, né, até 5 anos e 11 meses, né, como diz a própria legislação, é para que garanta essa infância uma aprendizagem saudável, que corresponda, né, ao desenvolvimento pleno dos bebês, das crianças pequenas, e que a família, tendo esse acesso inicial, a criança ela tem uma autonomia, ela passa a ter uma compreensão maior sobre regras, sobre a convivência, o espaço, né, sobre a interação com outras crianças. E isso é muito importante nessa fase do desenvolvimento infantil. E a programação da Semana do Bebê, né? Nas creches, nas escolas, como é que está a programação? Está bem recheada. Nas instituições, né, a semana inteira, as instituições programaram também com o seu plano o que poderiam estar incluindo de ações voltadas para cada faixa etária, creches com bebês e crianças pequenas, né? As instituições municipais já com a pré-escola, que são as crianças com 4 e 5 anos, então vão ter brincadeiras, vão ter contações de histórias, vão ter também cineminha para as crianças, tudo com a temática, né, de garantir esses direitos, os direitos que são tão importantes nessa primeira infância. E também as instituições pensaram em como fazer essa relação com a família, né? Então, em alguns momentos, vão ser chamadas pessoas, né, da própria comunidade para realizar palestras, ciclos de conversas com os pais sobre a alimentação, sobre a amamentação, sobre o direito ao cuidado, né, com essa criança, e sobre a vacinação, que é tão importante e que está tão preciso que a gente fale sobre isso também, né? Então, aí envolve um pouco dessa intersetoriedade, né? Porque chama o pessoal da saúde, chama o pessoal do CRAS, convida essas pessoas para estarem dentro, né, da instituição, para conversar com a família, e é muito importante esse momento. Algumas escolas municipais contam com brinquedotecas. E eu queria que você destacasse aqui, para quem nos assiste, a importância desses equipamentos nas escolas que contam com a educação infantil. Sim, é uma política pública, né, do município, e as instituições hoje, elas contam com esse espaço, seja um espaço itinerário, seja um espaço que tenha dentro da instituição, ou que as próprias instituições tenham criado mecanismos para levar para a própria sala de referência, a sala com as crianças, né? Então, tem brinquedos, tem livros, é um espaço que as professoras se organizam para poder estar com as crianças nesse momento, como mais um espaço que elas possam estar utilizando para vivenciar ali boas relações, né, de contações de histórias, de cineminha, também de brinquedos, de interações com outras crianças. Então, foi algo muito positivo para o município. Então, todas as creches contam, né, com essa política pública, e também as instituições municipais que ofertam educação infantil para a pré-escola. E como é a programação na Secretaria de Educação, né, com os técnicos, com as técnicas? Explica aqui para a gente como acontece por lá. Pronto. A educação infantil, né, está na instituição, está nesse órgão público, então a gente tem essa sensibilidade de fazer esse convite a todos os setores, a gente passa a programação para eles, a gente convoca eles para estarem com a gente nessas ações, sejam nas praças, sejam nas visitas às instituições, como também a gente oferece alguns espaços em que a gente coloca cartazes, que a gente coloca algo que faça referência à temática, no caso, esse ano, como tem a ver com os direitos dessa criança, até para conscientizar essas pessoas, né, como educadores, que direitos são esses,
como é que elas podem ajudar e, principalmente, né, algumas ações voltadas de rodas de conversas. Acho que no dia 24, pela manhã, a gente vai ter um Cine Infância, onde a gente vai passar um vídeo e a gente vai ter uma roda de conversas com alguns profissionais do próprio órgão, né, da Secretaria de Educação. A gente tem uma pessoa que vai fazer uma oficina com crianças lá na secretaria e a gente vai estar convidando algumas instituições para se fazerem presentes, para estarem nesse dia e poder fazer um brinquedo junto com esse profissional que vai estar lá. E, assim, algumas ações de acompanhamento também às instituições, porque nós visitamos semanalmente, né, todos os dias a gente tem um cronograma em que a gente está visitando tanto as creches contratadas como as instituições municipais na sua programação. Eu queria que você destacasse aqui a importância do lúdico, né, da leitura para as crianças, para que elas se familiarizem com a leitura desde criança. Sim, a criança ela vive num mundo letrado, né? Então, não tem como a gente negar esse mundo. O próprio nome dela é um ingresso nesse mundo, né? A conversa, a oralidade com a família. Então, os primeiros balbúcios, as primeiras risadas, o primeiro momento que é importante que a família tenha é de iniciar esse diálogo, de conhecer, dessa criança se conhecer, se pertencer dentro desse ambiente. Então, a contação de história ela é primordial nessa primeira etapa, né? Contar histórias, rodas de conversas, conhecer essa criança, o contexto social em que ela vive e trazer essa família para perto para que ela possa estar junto. Então, isso faz de uma forma significativa que a criança ela entre nesse mundo letrado e seja até mais fácil para ela e significativo ter contato com a letra, ter contato com a contação de história de uma forma prazerosa, desenvolvendo um comportamento leitor que seja agradável, para que não seja traumatizante e para que ela se sinta significativa dentro desse processo também. Então, claro que na educação infantil não podem faltar as contações de histórias e as rodas de conversa. E como é a questão assim, da brincadeira na escola, na sala de aula, com essas crianças? Porque já que nós temos crianças de 1 ano, né, 6 meses, até 5 anos. Como seriam essas brincadeiras no dia a dia? Bom, o currículo da educação infantil ele é próprio de uma faixa etária, né? Então, ter profissionais que compreendam esse currículo, profissionais que também como pedagogos, né, eles tenham no seu planejamento essa sensibilidade de estudar, de conhecer, de escutar essa criança e de favorecer a ela condições de que ela possa se desenvolver, é pensar num ambiente educador, né? Pensar nesse ambiente. Pode ser um ambiente de brinquedoteca, pode ser um ambiente embaixo de árvores, pode ser um ambiente que seja dentro da instituição favorável para isso. E aí ela vai favorecer o quê? Dentro do seu planejamento, esse currículo, que é tão importante. A educação infantil, ela precisa dessa brincadeira no dia a dia. Então, assim, o que favorecer? Como brincar com a criança? Primeiro que ela, se for um bebê, né, que ela possa interagir com os outros bebês, que ela possa manusear os objetos, que ela possa ter espaço para brincar também com as outras crianças. E, se for crianças maiores, né, crianças pequenas, que elas possam também se inserir nesse mundo da imaginação, casinhas, né, que elas possam ter ambientes de literatura, tendas de literárias, que elas possam ter cantinhos que vão desenvolver ali a imaginação delas, como casinhas, como as velhas panelinhas, né, de barro. Então, são objetos que tem na instituição, dentro do seu currículo, que vão ingressar aí a criança nesse mundo da imaginação, nesse mundo da brincadeira, do faz de conta, que é tão importante. Nesse período agora muito tecnológico, que os celulares, os tablets estão muito em decorrência na mão de crianças, né? O que você diria para os pais? Qual assim a sua opinião em relação a isso? Tem que dosar? Não tem que usar? Ou então, como é que eles podem dosar essa situação no dia a dia? É importante ter um cuidado grande é ótimo a gente ter um celular, a gente ter acesso às redes sociais, mas na primeira infância a gente tem que ter requer alguns cuidados, né? A própria associação pediatra, né, brasileira,
ela própria diz isso em artigos, em estudos, de que o excesso, né, a quantidade de forma, assim, não quantitativa, né, mas até a qualidade que esse bebê, ou que essa criança tenha com o celular, com os meios midiáticos, né, isso pode, de certa forma, prejudicar o desenvolvimento dela. A atenção, principalmente, né, que vai estar destinada muito a esse aparelho, que a gente está falando aqui do celular especificamente, né? Mas também, não só a questão da falta de atenção, mas a falta de interação que o adulto não vai ter com essa criança, que é tão importante. O bebê, ele requer atenção, a criança pequena também. Então, às vezes, a gente precisa do celular, mas a criança, ela precisa do olho no olho, da conversa, do diálogo. Então, assim, a família precisa, é um direito que garante a ela, né? O direito à convivência, o direito a estar junto com essa família. Então, muitas vezes, esses meios tecnológicos podem excluir, tornar a criança mais assim sedentária, mais presa àquela tecnologia. Então, os próprios pediatras, né, os pedagogos, os psicólogos, eles pedem para que esses meios de comunicação eles não possam estar totalmente perto da criança por uma quantidade muito grande. Né? Assistir uma televisão é uma coisa, um cinema é outra, que é prazeroso, é gostoso, estar em família, organizar uma programação com a família é bacana, mas quando isso se torna algo que venha prejudicar o desenvolvimento da criança, aí é danoso. E aí é preciso ter cuidado, e é preciso que isso seja dosado, como você mesmo disse, que seja visto que as crianças elas precisam dessas interações, ela precisa do movimento, ela precisa brincar, ela precisa estar junto com a família. Lúcia, eu queria que você convidasse, né, as pessoas para participarem da programação da Semana do Bebê, nas escolas, nas creches. Bom, então a gente faz esse convite, a comunidade está aberta, né? Acho que os pais, primeiramente, né, falando. Se o seu filho, a sua filha, o seu bebê está numa instituição municipal ou contratada, né? Essa semana é uma semana bem diferente. Claro que o ano todo a gente faz atividades que sejam próprias dessa faixa etária, mas é uma semana bem especial, então a gente faz esse convite para você estar junto, para que você possa participar assistindo às palestras, né? Que você possa também levar alguma coisa para a instituição, de repente, que você tenha como um profissional da saúde, e também que as crianças possam estar presentes para que elas possam vivenciar essa programação. Nas praças vamos estar lá, que vocês possam levar suas crianças, que estaremos lá com a programação bem lúdica, e aí a gente faz esse convite. Muito obrigada, Lúcia, pela sua participação, né? Lúcia, que é chefe do setor de educação infantil da Secretaria de Educação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos para o intervalo.